Pai do Senhor Jesus, amados, a paz do Senhor, minhas queridas, boa noite. Paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vamos orando a Deus, né, para que todos estejam bem, tenham vitórias para contar. Em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra, irmão, do trono da graça para deixar para você. Deixar essa palavra que veio do trono de Deus para a sua edificação, para a minha edificação nesta noite. Essa palavra fala dos dois fundamentos. Jesus, desde o versículo, Mateus 7, 24, desde o versículo 5, que Jesus vem falando com os discípulos sobre o reino, né? Aqui no 7, ele ensina os discípulos a orar, fala sobre o juízo, terminar as duas estradas, os falsos profetas. Ele aconselha, né, que os discípulos devem acautelar dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçadamente como ovelhas. E depois ele fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, toda essa passagem, desde o versículo 5, que fala sobre o reino de Deus. E aqui os dois, a palavra em Mateus 7, 24, fala sobre os dois fundamentos. E ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Então, irmãos, o Senhor Jesus estava falando aqui para seus discípulos sobre o reino de Deus, que nós devemos edificar nossa casa sobre o reino de Deus. Edificar sobre a rocha não é fácil. Por quê? Porque a pedra é dura. A rocha é uma pedra, então a pedra ela é muito dura para que você vá edificar ali sua casa sobre a rocha. Então não é fácil edificar sobre a rocha. É difícil, irmão, mas nós conseguiremos, né? A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado o que constrói a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia nos convida a construir a nossa casa sobre Jesus Cristo, que é a nossa rocha. E não é fácil que a gente venha construir o reino de Deus dentro de nós, porque é isso que Deus quer, que a gente tenha o reino dele no nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra diz que vem essa casa que é edificada sobre a rocha, ela não se abala fácil. Você vê que vem a chuva, o rio transborda. Ele não diz que vai vir, ele diz que está acontecendo aqui com a casa. A chuva, cai a chuva sobre a casa, transborda os rios, sopra os ventos e a casa está firme. Por que essa casa está firme? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Não foi difícil, não foi fácil. Eu sei que é difícil edificar uma casa na rocha. E veio todas as tempestades, veio todos os levantes, os rios transbordaram, mas aquela casa não caiu, porque foi edificada na rocha. Isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos, que quando nós edificamos a nossa casa, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, vem os levantes, vem os ventos fortes, o inimigo sopra, Satanás sopra para nos destruir, os rios transbordam, as tempestades se levantam e você está ali, firme, com a sua casa, porque você construiu na rocha. Quando você consegue construir a sua casa sobre a rocha,
Satanás pode soprar, pode vir levante, pode vir tempestade, e você está ali. Mas aquele que constrói a casa sobre a areia é comparado a um homem sensato, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ira. Então, aqui está falando da pessoa, do homem que não construiu a sua casa sobre a rocha. Ele não quis perder tempo construindo a casa sobre a rocha. Porque para construir a casa na rocha, manda lá abaixo, tem que perder tempo, irmão. Perde tempo porque é difícil. Não é fácil. Aqui o tempo todo o Senhor fala sobre o reino de Deus, sobre o reino dele, que ele quer que seja colocado dentro do coração do homem. Anda lá abaixo, alaminda, alamã. Aqui é onde se finda o sermão do monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então Jesus, ele estava ensinando aqui sobre o reino dele, desde o capítulo 5 até o 7, que ele fala sobre o reino, que ele ensina a seus discípulos. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, que a palavra diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra no nosso coração a ponto de discernir os nossos pensamentos e os nossos propósitos. Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Então, irmãos, é isso que eu tenho que falar para você. Que o homem não quis gastar tempo, né, edificando a casa sobre a rocha. E Jesus diz aqui, ó, nós devemos edificar sobre a rocha. Bem-aventurado o que constrói a sua casa sobre Cristo, sobre a rocha que é Cristo. Vamos edificar o reino de Deus dentro do nosso coração. Deus nos convida para ter comunhão com Ele. Deus nos convida hoje. Deus convida eu e você para que a gente venha edificar nossa casa sobre a rocha, mesmo que seja difícil, como ele diz, né, que entrai pela porta estreita, larga é a porta da perdição. Então a porta para entrar no reino dos céus é estreita. Por isso que edificar a casa na rocha não é fácil, porque a palavra diz, a palavra confirma, que entrar pela porta larga, entrar pela porta estreita. O Senhor Jesus nos aconselha a entrar pela porta estreita, porque a porta lá é espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Então são poucos os que acertam com o caminho. Muitos estão enchendo bancos de igreja, mas não querem mudar, não querem ser transformados, não querem se firmar na rocha. Leva tempo para fazer uma casa sobre a rocha, não é fácil. Não é fácil, porque, como diz, o caminho é estreito. É como tem um louvor que diz, né? O caminho é apertado sim, mas Jesus comigo não corro perigo, vou até o fim. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tenho para deixar para vocês, e eu vou orar por você esta noite.
Eu convido você, irmãs, para orar comigo. Eu vou orar por você e vou orar com você. Amém? Pai amado, querido Deus, eu estou aqui esta noite apresentando a Ti, Pai, cada vida dos irmãos que estão vendo esse vídeo. Pai querido e Pai amado, peço ao Senhor esta noite que o Senhor venha entrar em cada lar, em cada pessoa que está fazendo essa campanha, em cada lar o Senhor venha entrar, venha transformar. Aqueles que não é batizado no Espírito Santo, que o Senhor venha batizar, que eles venham sentir o poder de Deus, o seu poder sobre a vida deles, que o Senhor venha encher com a sua graça, com o seu divino poder, com a sua grande misericórdia, meu Pai. Receba as orações que teu povo estão fazendo, Pai. Eu peço ao Senhor esta noite que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha abrir porta de emprego, anda mais, chamando, alabá, xalami, que o Senhor venha curar aqueles que estão com depressão, aqueles que estão tristes, estão angustiados. Dai força, meu Pai, para que venha se levantar. Que o teu reino venha entrar no coração de cada irmão que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, seja quebrada, Pai, toda armadilha do inimigo contra a vida dos irmãos. Que o Senhor venha restaurar as famílias, venha restaurar os casamentos, meu Pai. Em nome de Jesus, que os irmãos que estão vendo esse vídeo venha ter paciência, meu Pai, para esperar no Senhor, porque eu creio que o Senhor vai responder as orações que estão feitas aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha restaurar os casamentos, as famílias, levantar os que estão caídos, dar força àqueles que não têm mais nenhuma força. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Ti, meu Pai. É isso que eu oro esta noite, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abrir porta de emprego. Eu creio, meus irmãos, que Deus está entrando na tua casa com libertação, com salvação, com restauração do teu casamento, dos teus filhos, que o Senhor está entrando, eu creio que o Senhor está entrando na tua casa, levantando aqueles que estão com depressão, aqueles que estão angustiados, clamando, que o Senhor venha, Pai, fazer a obra em cada casa das pessoas que estão visualizando esse vídeo. Amém, meus irmãos? Eu peço a vocês, por favor, dê seu like, meu irmão, compartilhe, faça seu comentário, para que o YouTube veja que você gostou desse vídeo e recomende para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe você, Deus dê uma noite tranquila de sono.